para a gente discutir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, certo? A gente discute aqui na resolução, ok? Logo após eu vou postar, certo, para vocês, certo, essa resolução, para vocês terem em casa também, ok? Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo, pessoal, aí a projeção? Tudo certo aí? Vocês estão vendo? Sim, professor. Pronto, então, vamos começar aqui. Então, a prova constou de 4 questões, ok? E são 4 tipos de prova diferentes, ok? Eu vou resolver aqui um dos tipos de prova, certo? Mas aí, pela resolução desse aqui, certo? Os outros tipos são uma resolução semelhante, ok? Então, nós temos aí uma questão que diz o seguinte: um campo de velocidade é dado por V igual, aí nós temos as componentes escalares do vetor campo, né? A componente escalar na direção x, que é a y, a componente escalar na direção y, que é bx, e a componente escalar na direção z, que é c, ok? No qual a, b e c são constantes. Então, aqui no caso, A é 2 segundos a menos 1, B é 1 segundo a menos 1, C é 2 metros por segundo, ok? E no caso aí, x e y, certo? Vai ser expresso em unidade de comprimento. Não é isso? No caso aí, como a gente vai trabalhar no sistema internacional de unidades, né? X e y vai ser expresso, vai ser escrito, certo? Como metro, ok? Então, a pergunta é: determine as componentes escalares da velocidade nas direções x, y e z no ponto 1, 2, 0 e a declividade da linha de corrente que passa pelo ponto 1, 2, 0 no plano x, y. Certo? Então, lembrando aí, essa última o último pedido que está sendo feito nessa questão, que é a declividade da linha, certo? É bem mais simples do que o que a gente fez em sala, né? Que em sala a gente fez o quê? A partir da equação que define a declividade da linha, certo? Que é a mesma declividade das componentes escalares dos vetores velocidade na direção x e y, certo? A partir disso aí a gente chegava na equação que definiria uma família de linhas de corrente, né? Mas aí não foi pedido, certo? E na resolução, certo? Vocês podem ver que nos itens que foram fornecidos, certo? Antes de você informar as componentes escalares das velocidades na direção x e y e z, certo? Você teria que saber também, certo? Qual a dimensão desse campo de velocidade, certo? Então, essa primeira discussão, certo? A gente pode fazer da seguinte forma: como vocês viram, certo, na aula, esse aqui é um campo de velocidade, certo? Um campo de velocidade que é definido por 3 componentes escalares, mas a gente viu que as componentes escalares não definem a dimensionalidade do campo. O que vai definir a dimensionalidade do campo são as coordenadas, as componentes, certo? As componentes escalares, né? Que vão definir as componentes escalares, não, as componentes aí cartesianas, né? Que definem, certo? O nosso campo de velocidade. No caso aqui, o nosso campo de velocidade é definido, certo? Em termos de x, das componentes, as componentes, certo? X, não é isso? E y. Logo, no caso aqui, apesar de ser um campo que define 3 componentes escalares, ele é um campo bidimensional, certo? Então, nesse caso aí, o campo, certo? O campo é bidimensional.
Certo? Certo, pessoal? Então, a opção que tinha tridimensional, certo, era eliminada. Então, ficava só a opção aí, certo, que o campo é bidimensional. Ok? Logo em seguida, vinha exatamente as componentes escalares da velocidade, nas direções x, y e z, no ponto 1, 2, 0. Então, eu tinha aí uma região do espaço, onde nessa região a gente define um ponto, certo? Dado por as coordenadas x igual a 1, y igual a 2, z igual a 0, e queria exatamente as componentes escalares, certo? Do vetor velocidade nesse ponto, certo? Então, no ponto 1, 2, 0, certo? Eu vou ter o quê? X igual a 1, y igual a 2 e z igual a 0, certo? As componentes aí do nosso campo, nosso ponto, certo? No caso aí, a componente escalar na direção x, que eu vou definir aqui como uzinho, que é dado, certo, pelo campo como AY, né? Ele vai ser expresso como aqui duas, já que A, certo, é 2 segundo a menos 1, vezes Y, onde Y é 2 metros, né? Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 4 metros por segundo. Segundo a menos 1. Ok? A componente escalar na direção Y, certo? Que eu vou definir aqui como Vzinho, certo? E a acordo com o campo, ela é escrita como Bx. Certo? Como B é 1 segundo a menos 1, e o x é 1 metro, certo? A componente escalar na direção x da minha velocidade vai ser 1 metro por segundo. Certo? E a componente escalar na direção z, certo? Vai ser 2 metros por segundo. Ou 2 metros, segundo a menos 1, vamos usar a mesma nomenclatura aqui. Certo? 2 metros, segundo a menos 1. Ok? Então, aí nós temos, certo? É só observar lá a opção que define o campo como bidimensional e que as componentes escalares nas direções U, V e W são essas, né? Calculadas. Certo? Logo em seguida vem o quê? A declividade da linha de corrente que passa pelo ponto 1, 2, 0. Certo? Então, a declividade da linha de corrente que passa por esse ponto. Certo? Então, mais uma vez, no ponto 1, 2, 0, as coordenadas aí do nosso ponto, certo? Eu vou ter a componente escalar na direção x, U igual a 4 metros por segundo. Eu vou ter a componente escalar na direção y, dada por V igual a 1 metro por segundo. Certo? E eu vou ter a componente escalar na direção z, dado igual a 2 metros por segundo. Ok? Como a gente já viu antes, certo? Que como é que a gente define a equação da linha de corrente, certo? De uma família de linha de corrente num determinado campo, certo? A gente viu anteriormente que dx sobre u vai ser igual a dy sobre v. Como é tridimensional, poderia também dizer aqui dz sobre w, certo? Como é que a gente está trabalhando? Certo? No plano XY, eu vou considerar essa igualdade aqui. Ok? Então, nesse caso aí, eu vou ter que, no plano XY,
certo? No plano XY, eu vou ter que, tirando desta igualdade, certo? dy, dx, a linha corrente, vai ser igual a U sobre V. Aquela expressãozinha que a gente define, que a partir dela a gente encontra a família de linhas de corrente, certo? Num determinado plano de escoamento, certo? No caso aqui, a gente está trabalhando no plano XY, apesar do nosso campo, aliás, do nosso escoamento está acontecendo aí no espaço, certo? Mas definido como um campo bidimensional, porque ele é escrito em termos de duas, certo? Coordenadas espaciais, ok? Então, no caso aqui, vai ser um quarto, certo? Metro por metro, que é a inclinação, certo? Como foi pedido aqui, a declividade ou a inclinação da linha de corrente que passa no ponto 120, ok? Certo, pessoal? Essa aqui é a primeira questão. Alguma dúvida? Aqui a gente pode até, para ficar mais claro, certo? O campo é bidimensional, escrito em termos certo? De x e y. Ok? Certo, pessoal? Então, vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão diz, considere um pistão de altura 5 centímetros, certo? Então, pistão é esse pistãozinho aqui no interior do cilindro, certo? Então, esse pistão aqui, ó, ele tem altura 5 centímetros, então o meu L aqui é 5 centímetros, vou botar aqui, certo? Na figurinha aqui, ó, L igual a 5 centímetros, certo? O que mais? Altura 5 centímetros, o peso aqui, certo? Vai ser 4 newton, é o peso do pistão, e ele vai cair com uma velocidade constante de 2 metros por segundo, certo? Então, eu vou, certo? Ele vai cair aqui, no caso, certo? Com uma velocidade constante, certo? Vamos escrever isso aqui, certo? A análise que eu estou fazendo aqui, certo? É na direção y, certo? E o meu pistão está caindo com velocidade v. Vou botar aqui a velocidade, certo? Deixa eu voltar aqui, certo? Então, aqui no caso, eu estou fazendo a análise, certo? Do meu movimento na direção y, e o meu pistão aqui cai com velocidade na direção y vezes. Certo? Essa aqui é a velocidade de queda, certo? Então, o pistão aí tem altura, certo? De 5 centímetros, certo? O peso dele é de 4 newton, a velocidade de queda dele é constante dentro do cilindro, certo? De 2 metros por segundo. Certo? Então, deixa eu só botar, certo? Os dados aqui do problema, né? Então, o peso do meu pistão, 4 newton, certo? Ele vai cair com velocidade constante de 2 metros por segundo, ok? Dentro de um cilindro, está aqui na figura 1. Admitindo o diâmetro do cilindro de 10,1 centímetros, então o diâmetro do cilindro é esse maior, né? Onde o pistão está dentro do cilindro, certo? Então ele está dizendo aí que o diâmetro do cilindro, no caso aí da figura é visão, certo? Vai ser 10,1, certo? Centímetro. Como eu estou trabalhando aqui no Sistema Internacional de Unidades, isso aqui vai ser 0,101 metros.
Ok? Então, o diâmetro do pistão, certo? Do cilindro, aliás, 10,1, e do pistão, que é esse Bzinho menor aqui, ó, vai ser 10 centímetros. Então, o diâmetro do pistão, 10 centímetros. Certo? No sistema internacional, convertendo aqui, certo? Do sistema métrico absoluto para o sistema internacional, eu vou ter 0,1 ou 0,100, faz, metros. Ok? Determine a viscosidade do lubrificante e preenche a folga entre eles. Então, qual a viscosidade do lubrificante? Assim, ainda tem também uma informação que é a altura do pistão, né? L. Então, L vai ser 5 centímetros. Certo? Convertendo aqui sistema internacional, eu vou ter 0,05 metros. Ok? Então, ele está perguntando aqui qual é, certo, a viscosidade do fluido que ele está lubrificando, ou seja, preenchendo a folga entre o pistão e o cilindro. Então, significa o quê? Significa que eu vou ter aí, certo? No caso, essa folga aqui, ó, é preenchida com fluido, né? Certo? Só botar aqui para... Opa. Então, eu tenho uma folga aqui, certo? Que é preenchido com fluido. Então, isso aqui é um fluido preenchendo aí a folga entre o pistão e o cilindro. E o pistão ele cai exatamente no centro do cilindro, ele cai com uma velocidade constante, G. Ok? Certo, pessoal? Então, aí, para a gente poder determinar a viscosidade, que é o que está sendo pedido, ele está pedindo o quê? A viscosidade do fluido. Viscosidade, interrogação. É isso que está sendo pedido. Então, isso aqui, pessoal, é um tipo de viscosímetro também. Só que o viscosímetro você não vai trabalhar com água, né? É difícil. Isso aqui você precisa trabalhar com fluido de viscosidade maior. Certo? Geralmente, é um viscosímetro que se aplica a óleo. Certo? Então, aqui você vai ter uma película de óleo lubrificando o cilindro e no interior dele um pistão de dimensões conhecidas e peso também, ok? Então, você faz esse pistão cair e se deslocar dentro do cilindro lubrificado, para você ter ideia de qual é a viscosidade. Certo? Então, isso aqui é um viscosímetro também, ok? Agora, a gente precisa observar algumas situações específicas. Assim, deixa eu botar só aqui, que isso aqui é o meu lubrificante, né? Isso aqui é o lubrificante. Certo? É o lubrificante, está lubrificando aí essa folga, né? Entre o pistão e o cilindro. Ok? Então, vocês sabem que para esse cilindro se deslocar aqui, ele vai sofrer uma certa resistência, apesar de estar aqui se deslocando sobre uma película de fluido. Ok? E essa resistência contrária é exatamente a força de resistência, certo? Que o fluido viscoso oferece ao deslocamento, certo, do pistão. Ok? Então, significa que existe uma tensão cisalhante aí, certo? Entre o fluido e a superfície do pistão. Existe uma tensão cisalhante. Certo? E a tensão cisalhante, certo? Como aqui trata-se de um óleo, a gente pode considerar, certo? Como um fluido newtoniano. Certo? E a tensão cisalhante, certo? Sofrida, certo? Por um fluido newtoniano que está em deformação, é conhecida a expressão, que é aquela que nós já conhecemos. Certo? Ou seja, a tensão cisalhante tal vai ser μ, que é a viscosidade do fluido, que multiplica a taxa de deformação, ou gradiente de velocidade. Isso significa o quê? Significa que para eu determinar, certo, essa taxa de deformação como gradiente de velocidade, eu tenho que admitir algumas condições. Certo? Eu posso aplicar a integral, que o resultado cai no mesmo resultado, mas eu posso simplificar
considerando que esta folga aqui é tão pequena, certo? Que o gradiente de velocidade, certo? No interior do fluido, que vai ser uma aproximação aí para a minha taxa de deformação, certo? Ele pode ser linear. Ok? E se você observar, a folga é realmente muito pequena, certo? Se o diâmetro do cilindro é de 10,1 e o diâmetro do pistão é de 10 centímetros, certo? Significa que eu vou ter uma folga, certo? De 0,1 dividido por 2, certo? Centímetros, que é uma folga extremamente pequena. Então, esse é um dos princípios, é uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando vai desenvolver um viscosímetro de laboratório, certo? Quando você precisa produzir, certo? Uma deformação no fluido, ou seja, permitir que o fluido escoe, certo? De tal forma que você se aproxime o máximo possível de um gradiente de velocidade linear, você busca sempre folgas muito pequenas, certo? E foi o que a gente discutiu em sala, ok? Então, significa o quê? Significa, devido a esta folga ser muito pequena, inclusive a gente pode até calcular essa folga aqui, deixa eu apagar esse minha interrogação, né? Podemos até calcular essa folga logo, que ela vai ser importante para o nosso cálculo. A folga vai ser a folga epsilon, que é esta folgazinha aqui, ó, certo? Epsilon vai ser igual ao quê? Vai ser o diâmetro maior, certo? Diâmetro maior, menos o diâmetro menor, ó, dividido por 2. Nesse perfil, certo? A folga vai ser Dzão menos Dzinho sobre 2, certo? Como eu estou trabalhando no sistema internacional, quem é Dzão? 0,101. 101 metros menos Dzinho, 0,1 metros. Isso aqui dividido por 2. Com isso aí eu vou ter uma folga, certo? De 0,0005 metros. Ok? Então, essa é a folga existente. Então, a folga é muito pequena. Né? Então, qual a viscosidade? Certo? Então, eu tenho esses dados aqui que eu já posso tirar de antemão, certo? Das informações aí da geometria, da figurinha que está anexa aqui, certo? Na questão. Ok? E outra coisa também que foi dita é considerar π igual a 3,14. Ok, pessoal? Então, no caso aqui, outra coisa que eu tenho que me preocupar é com o ganho de velocidade. Não é isso? Já que eu estou vendo aqui que a folga é muito pequena, eu posso considerar o gradiente de velocidade linear, certo? Ou a taxa de deformação linear, certo? Da folga que está enchendo aí o espaço entre o pistão e o cilindro, ok? Então, a gente pode aproximar isso aí de um perfil de velocidade linear. Vamos fazer bem aqui separado, certo? Isso aqui vai ser a velocidade, certo? De queda do nosso pistão, certo? E aqui está o nosso cilindro, certo? Então, velocidade de queda do nosso pistão, certo? E o cilindro. Deixa eu só... Opa. Só ajeitar aqui para definir aqui o nosso gradiente de velocidade. Então, eu vou ter aí, ó, um gradiente de velocidade linear. Certo? Essa aqui é a minha velocidade de queda do pistão, certo? E aqui eu vou ter o nosso gradiente de velocidade. Esse é o meu gradiente de velocidade. Ou seja, no contato com o pistão, o fluido se desloca com a velocidade do pistão, V. E no contato com o cilindro, o fluido está aderido e está em repouso.
certo? De tal forma que eu tenho essa velocidade, esse gradiente de velocidade linear, certo? Uma folga existente. Eu estou representando apenas em um dos lados, mas esse gradiente aí vai existir, certo? Em todo o fluxo que preenche essa folga, ok? Então, aqui eu vou ter um gradiente em velocidade linear, certo? Ele é máximo no contato com a superfície do pistão e vai diminuindo e atingir zero quando estiver no contato com a superfície do cilindro. Ok? Então, dessa forma, eu tenho um gradiente de velocidade linear. Então, eu já tenho toda a análise necessária, certo? Para eu poder resolver aí o nosso problema, certo? Então, analisando, eu vou ter um conjunto de forças atuando aqui no meu sistema, que no caso aqui é o meu pistão, certo? Eu vou ter o peso do pistão e eu vou ter a força de resistência oferecida ao deslocamento do pistão no contato da superfície do pistão com o fluido, que preenche a folga entre o pistão e o cilindro, certo? Então, significa, deixa eu botar mais um vetorzinho aqui, que eu vou ter um vetor aqui no sentido oposto, né? Que é o nosso vetor que vai representar aí a nossa força de resistência, ou que é a nossa força, certo? Devido à tensão superficial. Ok? Então, aqui eu vou ter a força devido à tensão superficial, sentido oposto. Ok? Então, para eu resolver aí o problema, certo? Eu aplico aqui a segunda lei de Newton, ou seja, como o pistão se desloca com velocidade constante, certo? O somatório de todas as forças atuando na direção y vai ser igual a zero. Se só se. Quais são as forças atuando na direção y? O peso, certo? Que está no sentido oposto à minha orientação positiva. Então, vou definir aqui como menos W, mais a força devido à tensão superficial. Ok? Isso aqui é igual a zero. Certo? Não estou botando a setinha em cima, porque eu estou trabalhando com o módulo das forças atuantes. Certo? De tal forma que a gente chega, certo? Se a força devido à tensão superficial, a força de resistência, vai ser igual ao peso, certo? Do cilindro. Ok? Do cilindro, não, do pistão. Ok, pessoal? Chamamos isso aí de equação 1. Ok? Agora temos que definir aí quem é esta força devido à tensão superficial. Então, daí eu tiro que a força devido à tensão superficial, ou seja, a força, aliás, devido à tensão superficial, a tensão cisalhante, né, que é a força de resistência, vai ser igual à tensão cisalhante, certo? Tal, que multiplica a área de contato do fluido com a superfície que se desloca. Ok? Então, nesse caso aí, quem é tal? Vai ser a tensão cisalhante. Qual é a tensão cisalhante? É a viscosidade. Como o fluido é um fluido newtoniano, é a viscosidade do fluido, que é exatamente isso que está sendo perguntado, certo? Que multiplica a taxa de deformação, certo? Que eu vou escrever aí em termos de gradiente de velocidade, ou dV dy. Ok? Então, isso aqui é a minha taxa de deformação. Aliás, a minha tensão cisalhante. E a minha área de contato? Certo? A área de contato vai ser a área da superfície do cilindro que está em contato, certo? Com o fluido que preenche aí o espaço, certo? A área da superfície do pistão, aliás, que está em contato, que ele é que está se deslocando, né? Que está em contato, certo? Com o fluido que preenche o espaço entre o pistão e o cilindro. Qual vai ser essa área? Vai ser o perímetro, certo? Da circunferência que define
a seção transversal do pistão, certo? Que no caso aí é πd, πdzinho, vezes L, que é a altura do pistão. Ok, pessoal? Então, com isso aí eu tenho que a força devido à tensão cisalhante, ou a força de resistência, certo? Vai ser tal, que é μ, certo? Sim, deixa eu só... Certo? Outra coisa também, que a gente tem que observar, assumindo o nosso gradiente de velocidade linear, ou taxa de deformação linear, certo? Eu posso dizer, certo, que a minha taxa de deformação, certo, vai ser escrita como Vzinho sobre epsilon, onde epsilon é a forma preenchida com fluido. Ok? Então, a partir daí, a gente chega, certo, que a força devido à tensão cisalhante, a força de resistência, vai ser a tensão cisalhante, que é μ, que multiplica Vzinho sobre epsilon, que multiplica a área de contato do fluido, do cilindro, aliás, do pistão que se desloca, né? A área de contato dele com o fluido, que é πdl. Isso aqui eu chamar de equação 2. Então, das equações 1 e 2, eu tenho que F tal igual a W, onde F tal é μ V sobre epsilon e dl, certo? Que é igual a W. Então, aí eu tenho μ, certo? Vzinho sobre epsilon e dl igual a P. E aí eu isolo μ para obter e depois só substituir os valores do problema, certo? Então, no caso aí, μ, que é a viscosidade, isolando aí, eu vou ter μ igual a epsilon, que multiplica W sobre V, Vzinho, né? Que multiplica π, que multiplica dl. Certo? Substituindo os valores, epsilon vai ser 0,0005 metros, vezes W, que é 4 newton, tudo aqui no Sistema Internacional de Unidades, é isso? Dividido pela velocidade de queda, que é constante, 2 metros por segundo, certo? Vezes π, certo? Vezes 0,1 metros, vezes 0,05 metro, que é L. Ok? Certo, pessoal? Então, o metro vai embora o metro. Aí eu vou ter a viscosidade, fazendo as continhas aqui, eu vou encontrar a viscosidade com 6,37 vezes 10 a menos 2. Restou aqui Newton, certo? Segundo por metro quadrado, certo? Newton, segundo por metro quadrado. Ok, pessoal? Essa aqui é a segunda questão. Alguma dúvida? A terceira questão, certo? Eu quis introduzir aqui um manômetrozinho, certo? Para poder verificar a interpretação de vocês a respeito das medidas de manômetro no problema. Mas como esse manômetro está registrando uma pressão de 0 kPa, isso significa que a pressão do gás, certo, no interior do recipiente vai ser a mesma pressão fora, que é a pressão atmosférica, já que o manômetro está registrando 0 kPa. Então, o tratamento que a gente vai fazer aqui, certo, é matemático, para encontrar,
certo? Esta força que eu devo aplicar a essa comporta para que ela se mantenha parada e em equilíbrio, certo? É o mesmo, certo? Que a gente tem tratado aí dos problemas dos exercícios que foram feitos, certo? Então, no caso aí, você pode observar, certo? Que o nosso manômetro, certo? Está registrando 0 kPa. Então, significa o quê? Que a pressão aqui do gás, no interior do recipiente, é a mesma pressão externa. Então, eu vou trabalhar aqui com pressão relativa. Ok? Se aqui estivesse registrando uma pressão diferente de zero, aí eu teria uma pressão diferente da pressão atmosférica, e isso aí iria interferir no resultado da minha força, do meu cálculo. Porque o meu gradiente de pressão aqui interno, certo? Não seria um gradiente triangular. Certo? Já que eu estou trabalhando aí com pressão relativa, certo? O meu gradiente de pressão ele vai variar aqui, ó, certo? Com gradiente triangular, certo? Se a minha pressão aqui dentro fosse diferente da atmosférica, eu teria que estar trabalhando com a pressão relativa. E a pressão relativa eu teria aqui dentro do fluido, na interface entre fluido e gás, certo? Um valor de pressão inicial. Certo? De tal forma que aqui eu teria um gradiente de pressão, uma distribuição de pressão trapezoidal. Ok? Então, no caso, como ele está registrando 0 kPa, certo? O problema aí é tratado da mesma forma como ele tem tratado nas listas de exercício. Ok? Então, aqui ele está dizendo, certo? Que a pressão manométrica é 0 kPa. 0 kPa. Né? E o problema diz também que o peso específico da água é 10.000 litros por metro cúbico. Então, o peso específico da água, do líquido, aliás, né? Podemos chamar de água aí, 10.000, certo? Newton por metro cúbico. Ok? Então, essas são as informações dadas no problema. O problema diz também, vamos ler, determina o módulo desta força R, que deverá ser aplicado à comporta retangular de base 2. Então, essa comporta aqui é uma comporta retangular, certo? A vista frontal dela está aqui, certo? Então, B é a base, 2 metros, e 5 metros é a altura. Então, essa base aqui, ó, da minha comporta, certo? É 2 metros, e a altura, 5 metros, certo? Então, é uma comporta retangular de base 2 metros e altura 5 metros da figura 2, certo? Para que permaneça fechada em equilíbrio. Sabendo que ela está rotulada em O, então essa comporta aqui, ela tem esse movimento aqui, ó. Ela está rotulada em O. Significa que eu tenho liberdade para fazer esse movimento. Certo? Significa que, para eu obter esta força resultante, eu vou trabalhar com torque, certo? Com momento de força. Certo? E o resultado desse momento de força, que é o momento de força resultante, vai ser zero, porque isso aqui é uma rótula. Ou seja, eu tenho liberdade para movimento. Certo? Eu não vou ter momento resultante aqui na minha rótula. Certo? Então, ele diz que ele quer que calcule aí a força R, certo? Para que certo? A comporta permaneça fechada em equilíbrio. Certo? Então, se eu não tivesse essa força R, certo? A força exercida, a força hidrostática exercida aqui sobre a comporta, abriria a comporta e o líquido sairia. Certo? Como eu vou ter essa força R, eu vou ter a força R aplicada aqui, eu vou ter a força aplicada aqui também, que é a força hidrostática, aplicada em algum canto aqui da minha comporta. Certo? Então, essas duas forças atuando aí sobre a comporta, certo? Vai manter a comporta fechada e em equilíbrio. Ok? Então, eu vou trabalhar aí, certo? Com um momento de força. Certo, pessoal? Então, ele está dizendo, considere a rótula O, essa rótulazinha aqui, ó, que a comporta é rotulada em O, certo? Encontra-se a 1 metro abaixo da superfície do líquido. Então, a superfície do líquido é essa aqui, ó, simbologia aqui da superfície do líquido. Essa é a superfície do líquido e ela está a 1 metro em profundidade.
a minha rótula. Então, Y é igual a 1 metro. Ok? E que o peso específico do líquido é 10.000 newton por metro cúbico. Então, o peso específico do líquido é 10.000 newton por metro cúbico. Ok? Então, tá aí. Então, para eu resolver esse problema, sabendo que a pressão, certo, dentro aqui do recipiente com gás é a mesma pressão atmosférica externa, porque o meu manômetro resiste a 0 kPa, certo? Agora eu preciso definir aqui alguns elementos importantes para a solução do meu problema. Primeiro, como eu vou utilizar a equação que foi deduzida em sala, eu sei que esta minha comporta aqui é uma comporta retangular e ela tem um centroide. O centroide está exatamente no centro, certo, da minha comporta. Certo? Então, eu vou ter um centroide aí. Ok? Então, eu vou ter um centroide. Certo? Esse é o centroide aí da minha comporta retangular. Certo? E esse centroide, certo? Representando aqui o meu perfil, certo? Ele está localizado exatamente aqui, né? Então, aqui eu vou ter, ó, o centroide, certo? Da minha comporta. Então, esse mesmo aqui, se a gente representar aqui na vista frontal aí da minha comporta, que é retangular. Certo? Então, aqui é o meu centroide. Como a minha comporta aqui é retangular, eu vou ter um gradiente de pressão, cuja pressão aumenta com a profundidade. Certo? Eu vou utilizar a posição do centroide para definir a profundidade do centroide, para eu calcular a pressão do centroide para conhecer a força. Mas essa força não vai estar aplicada no centroide, ela vai estar aplicada no centro de pressão, certo? Que vai estar ligeiramente deslocado abaixo do centroide. Certo? Então, aqui eu vou ter, certo, um centro de pressão aqui, CP, que é onde a força está atuando. Ok? Então, aqui, vamos ver o seguinte. Né? Então, isso aqui vai ser o meu CP, vai estar aqui na minha comporta, na vista frontal, certo? E aqui eu vou ter uma força de pressão resultante atuando exatamente no centro de pressão, ok? Está atuando aqui, ó, no meu centro de pressão. Certo? E o meu centroide vai estar localizado também em uma determinada profundidade do nível do líquido aí dentro do meu recipiente, ok? Então, aqui eu vou ter, ó, uma força de pressão resultante aí atuando, e ela vai estar atuando no centro de pressão. O centro de pressão está ligeiramente abaixo do centroide, ok? E daqui eu posso tirar algumas informações importantes aqui para a solução do nosso problema, né? Ok? Primeiro é a profundidade do centroide. Então, essa é a profundidade do centroide, que facilmente eu conheço aí, né? Então, essa é a profundidade do meu centroide com relação à superfície do líquido. Como a minha comporta aqui é vertical, eu posso dizer que a profundidade do centroide é igual a NC. Ok? E aqui também eu posso tirar informações sobre, certo? Aqui na minha figurinha, sobre a localização do meu centro de pressão. Certo? Como a superfície, certo, é plana, é vertical, eu posso dizer também que LCP é igual a HCP. Ok, pessoal? Então, essas são as informações que a gente tem. Certo? E que são informações, certo, cruciais aí para a solução do nosso problema. Certo? Primeiro, para a gente conhecer esta força F que está atuando. Certo? Eu sei que para eu conhecer a força hidrostática que atua na superfície plana submersa, certo? Basta eu conhecer a pressão do centroide e multiplicar pela área, encontrar o módulo dessa força. Né? Então, aí eu vou ter o quê? A pressão
no centroide vezes a área. Certo? Quem é a pressão no centroide? É ρg vezes a profundidade do centroide. ρg é gama. Então, é gama vezes a profundidade do centroide, que é HC. Ok? Que é o mesmo LC, que a minha superfície é plana vertical. E a área da minha superfície plana submersa é a área do retângulo, já que a minha comporta é retangular. Base vezes altura. Ok? De tal forma que daí eu tiro que a força hidrostática resultante atuando vai ser gama C que multiplica BH. Ok? Gama HC multiplica BH. Certo? Vamos chamar isso aqui de equação 1. Então, a gente já determinou F. Certo? Podemos até calcular. Então, vamos calcular aqui. Certo? Isso aqui vai ser gama, que é 10.000 Newton por metro cúbico. E multiplica HC, que é a profundidade do centroide. Vamos ver qual é a profundidade do centroide. Como isso aqui é um retângulo, certo? O centroide do retângulo está exatamente no centro, certo? Com relação a y, ele vai estar em h sobre 2. Como h é 5, h sobre 2 vai ser 2,5. Então, vai ser 2,5 mais 1 metro. Ok? Então, aqui eu fiz o quê? Eu estou localizando o meu centroide. Vai ser, certo, 2,5 mais 1 metro. Ok? Vezes BH, onde B é 2 metros, certo? E H, 5 metros. Ok? Essa soma aqui vai resultar em 3,5 metros, que multiplicado por 2 metros, que multiplicado por 5 metros, vai ficar m ao cubo. M ao cubo vai cortar com esse m ao cubo, vai restar Newton. Certo? E a força que a gente está procurando aí. Certo? Então, a força, certo, vai ser quanto? Vai ser 3.500. Aliás, 350.000 Newton. Ok? Mas para eu determinar esta força R aqui, como eu vou trabalhar com momentos, certo, em torno de O, já que O é uma rótula, eu preciso saber, certo, esta força F aqui, direção e sentido, certo? E a linha de atuação dela, para a partir daí eu poder obter esse braço de alavanca, certo? Entre ela e a rótula. Certo? Então, para isso, eu preciso necessariamente conhecer HCP ou LCP, tanto faz, que é a minha superfície vertical. Certo? Então, aí vamos calcular a LCP. LCP vai ser igual a LC mais IC sobre LCA. Tem que deduzir. Né? Ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com LC mais momento de inércia com relação ao centroide de um retângulo. É BH3 sobre 12. Não é isso? Então, aqui eu vou ficar com BH3 sobre 12. Sobre LC, que multiplica A. Quem é A? A área do retângulo. É BH. Certo? Aqui a gente já pode simplificar bastante. Ó. B vai embora com B, esse H eu simplifico com esse, fica ao quadrado. Certo? E aí vai resultar na expressão LC mais H ao quadrado sobre 12LC. Ok? Substituindo os valores, certo? Que a gente obtém aqui, certo? O LC a gente já sabe que é 2,5 metros mais 1 metro, certo? O H, certo? É a altura da minha comporta, que é 5 metros, certo? E o LC também já é conhecido, certo? Então, no caso aí, eu vou ficar com
3,5 metros, né? Que é o meu LC, que é o mesmo HC, certo? 3,5 metros, mais H, certo? Meu Hzinho aqui é 5 metros, certo? Então vai ficar 5 metros ao quadrado, sobre 12, vezes LC, onde LC é 3,5 metros. Esse metro ao quadrado simplifica com esse, fica metro, aí, certo? Aí a minha unidade, certo? Final aqui vai ser metro, ok? Então aqui, calculando isso aqui, eu vou encontrar 4,095 metros, ok? Pronto, determinamos LCP, certo? Que é o mesmo HCP. Certo? Agora, precisamos calcular o momento, né? Eu, finalmente, obter esta minha força R, que vai manter a comporta fechada em equilíbrio. Ok? E para isso, eu vou definir aqui uma orientação para o meu momento positivo. Certo? Sentido anti-horário. Esse é o meu momento positivo. Ok? Então, aqui eu vou ter o quê? O R, certo? Calculando o momento com relação a O, certo? O meu braço de alavanca vai ser quanto? Vai ser a altura da minha comporta, já que ela está pegando aqui na base da comporta. Então, o braço de alavanca é 5 metros. Né? E o meu F está atuando aqui, a uma profundidade LCP. Certo? Para eu calcular o braço de alavanca com relação à rótula, que F está atuando aqui, ó, certo? Com relação à rótula, o meu braço de alavanca, basta eu fazer o quê? Basta eu pegar o meu LCP ou HCP, certo? E subtrair de Y, que é 1 metro. Ok? Então, nesse caso aí, certo? Eu vou ter, certo? Que o momento da força resultante, atuando aqui, ó, vai ser positivo, né? Vai estar produzindo aqui um momento sentido anti-horário, certo? Que vai ser F, que multiplica o braço e a alavanca, certo? Com relação à rótula O. Né? Que vai ser o quê? A gente já viu agora, LCP calculado menos Y. Certo? E agora o meu R está produzindo um momento negativo. Ele está no sentido horário. Certo? No sentido contrário à minha orientação definida aqui como momento positivo. Ok? Então, o R está atuando aqui. O meu braço de alavanca com relação ao rótulo aqui vai ser quem? H. Ok? Aqui vai ficar menos RH. Isso aí vai ser igual a zero. São as únicas duas forças atuando aí, né? Isso aí vai ser igual a zero, porque trata-se de uma rótula, ou seja, o movimento dessa comporta com relação à rótula é livre. Né? Então, o momento resultante é zero. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar R. Então, facilmente, certo? Eu isolo R aqui. Então, R vai ser igual a F, certo? Que multiplica LCP menos Y, tudo isso aqui, dividido por H. Certo? Que é o meu F? 350 mil. Certo? Que multiplica LCP. LCP foi calculado aqui, ó, 4,095. Ok? Menos Y. Y a gente tem lá a figurinha. Y é 1 metro, que é a profundidade da rótula com relação à superfície do líquido. E no problema já diz que é 1 metro. Menos 1 metro. Certo? Isso aqui tudo dividido por H. Onde H é a altura da minha comporta retangular, que é 5 metros. 5 metros. Ok?
O resultado. Opa, pois não. Opa, desculpa atrapalhar. É que se o professor tiver tempo disponível, que eu lembro de ter feito, tá, até o cálculo que eu fiz da mesma forma. No caso, minha comporta tinha 6 metros de altura e não tinha gabarito. Tipo, estava dando 300 mil newtons. Aí, pode verificar depois com a comporta tendo 6 metros de altura, por favor. A comporta de 6 metros de altura. Sim, eu fiz exatamente da mesma forma, eu não percebi que eu errei e não estava dando nenhum gabarito, tá? A sua comporta aqui é de 6.000. Deixa eu ver aqui, porque eu preparei uma planilha. Certo, tudo Eu bem. já calculava aqui. Um momentinho. E a terceira questão. A comporta de 6 metros de altura. um momentinho. Eu até resolvi essa que o professor estava fazendo agora na aula, eu estava acompanhando aqui e realmente, tipo, tava igual o cálculo que eu usei para minha na hora da prova. Só que realmente essa aí tinha um gabarito, 216 mil. Só que a minha de 6 metros não tinha um gabarito. Aí, queria entender o que eu errei. Certo. De 6 metros, a força F dá 420 mil newton. A força F. No caso, fica... O HC, no caso, seria 4 metros, né? Porque... Espera aí, deixa eu só voltar aqui, que eu estou fora certo, da... Pronto. O Então, HC... o seu HC vai ser, como é 6 metros, o H é 6 metros. Tá? Então, aqui vai ser 3 metros. Sim, certo? Mais 1, 4. É. E a área vai ser 12, né? 6 vezes 12. 6 vezes não, 12. 2. Aí 6 a força, então... 12. Então, aí a força deu 480 mil, porque é 10 mil vezes 4 vezes 12. Isso dá 480, não 420, não? Espera aí, o gama é 10 mil. É isso? Sim. Vamos só fazer aqui. Ó. Certo. O gama é 10 mil. Ok? Ok. O HC, que é a profundidade do centroide, vai ser quanto? 4. Vai ser, aqui o H vai ser 6 metros, é? Uhum, sim, 6 metros. Aí fica 3 mais 1. Então dá 4. E a área 12. A área 12. Aí isso dá 480 mil. Espera aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na planilha. Deixa eu ver aqui se tem algum probleminha aqui. Certo, sem problema. Aí é 1 metro. O HC, peraí, tem um probleminha aqui mesmo, viu? Certo, tudo bem. Verificar aí. Eu fiz com os mesmos cálculos dessa questão que o professor resolveu, eu estava dando 300 mil newtons. Aí o maior que tinha lá na prova era 266, se eu não me engano. Aí eu acabei marcando ela porque era mais próximo. Então aqui vai dar 1 metro. Deixa eu ver aqui. É 480 mil comigo. Certo. Então o R seria quanto? Deu 300 mil no meu caso. Deu, aí, mas eu não sei. Tá certo mesmo. Aí se o professor puder conferir. Peraí, tem... Porque ficava, o centroide era 3,75. Não, é verdade, tem um probleminha aí, viu? Certo. Peraí, isso aí é na prova. Deixa eu ver isso aí por aqui. Certo. Então, é porque a planilha eu não amarrei, certo? Essa questão da célula. Aí, quando eu puxei aqui, deu probleminha. Então vamos fazer o seguinte, certo? Essa questão aqui, foi até bom você mostrar isso,
certo? Que eu vou dar a pontuação dela para todos, certo? Não tem ótimo, problema não. então, Ok? certo. Porque só não vai ter problema, certo? Para a prova, certo? Que tem essas informações que eu estou mostrando para vocês aqui na resolução. H igual a 5 metros. Sim, até um colega que ele tinha pego um amigo meu depois da prova, veio comentar que ele pegou a de 7 metros, também estava dando um valor muito grande. E realmente é proporcional, né? Aí se a minha deu 300 mil, a dele daria mais ainda e não tinha gabarito para isso. Pronto, A maior exatamente, certo? Então, Professor, foi não, pode falar. a minha prova era a altura de 2,5 e eu fiz do mesmo jeito do senhor e não batia com as alternativas. Eu não sei se eu fiz errado também. Não, mas assim, porque no caso deu quanto? O seu, deixa eu olhar assim, 2,5, né? A altura? 2,5. Mas essa questão eu vou dar a pontuação para todos, mas deixa eu olhar aqui. Tá, ok. Certo? A altura, 2,5. Deixa eu ver qual é a prova. Altura, 2,5. Quanto foi que deu o teu R? É que eu não tô mais com a prova, eu não lembro, mas eu lembro que na hora eu não consegui fazer. Eu fiz umas 3 vezes e não deu certo. Bateu como? Mas, Do senhor? não bate não. Certo? É. Dá Isso, 66.667. era isso, por isso aí mesmo. Né? É. Então, pronto. Ó. Então, essa questão aí, pessoal, eu vou dar a pontuação para todos. Tá certo, obrigado. Porque só tem um gabarito que está correto, e os outros não, certo? Então, como tem uma falha por minha parte, certo? Aí não tem problema nenhum, certo? A pontuação eu vou dar para todos dessa questão. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer, certo? E eu vou ajeitar aqui, certo? Eu mando uma nova planilha para vocês com as notas atuais, certo? É para vocês registrarem aí, para não ter problema depois. Então, essa aí é a questão 3, né? Sim, professor. Então, ok? Sem problema. Certo, pessoal? Então, aqui deu para entender a resolução? É simples, né? Certo? Então, resolvendo isso aqui, eu vou encontrar exatamente 216.666 mil. Ok? Certo, pessoal? Então, tudo ok, né? Então, o problema é que eu faço a questão, elaboro uma planilha para resolver as questões diferentes. Certo? Aí, como eu fui arrastando a célula, aí tem essas questões, se a gente não tiver muito cuidado, certo? Aí dá problema. Então, essa questão aí foi uma questão que deu problema. Ok? A outra questão, certo? É considerar a ascensão capilar da água. Ele está dizendo que a água aí tem um peso específico 9.790 mil por metro cúbico, certo? E ele diz que existe um tubo de diâmetro 30 milímetros, certo? Dessa figura 3 aí. Então, vai ter uma ascensão. Então, esse tubo aí é um tubo capilar, é isso? Então, qual o módulo da força F sigma que mantém a ascensão capilar de 1 milímetro? Considere o ângulo de contato de 0 graus. Né? Então, nesse caso aí, ele está considerando um ângulo de contato, certo, de 0 graus, ok? E quer que a gente defina determine aí qual o valor de F sigma que vai manter, certo, esta ascensão capilar aqui, certo, de 1 milímetro. Ok? Então, nesse caso, eu vou ter o que é dado no problema é o gama, é isso? Vou botar aqui as informações do problema. Gama, 97.900, aliás, 9.790 newton por metro cúbico. Ok? O tubo capilar tem um diâmetro D, então o diâmetro do tubo capilar, que no caso aí é 30 milímetros. Ok? Como a gente vai trabalhar em sistema internacional, você vai converter isso aqui em metros, dá 0,03 metros. Ok? A gravidade, não há necessidade, porque o gama aqui já é G, né? Então, a gravidade, não há necessidade.
Então, H vai ser 1 milímetro, que é a ascensão capilar. Muito pequenininho, né? Certo? E ele diz aí que o ângulo de contato, θ, certo? É 0 graus. Ok, pessoal? Então, isso aí são as informações, certo? Isso aqui eu tenho que converter também em metros, né? Que dá 0,01 metro. Certo? Então, ele está pedindo para calcular, certo, o módulo dessa força. Certo? Essa força, devido à tensão superficial, certo, nesse tubo capilar, acontece no contato linear do fluido com a superfície do tubo. Certo? Então, eu já sei que e vai depender também da tensão superficial do fluido. Ok? Então, eu já sei, ó, que para a solução desse problema, certo, que a força devido à tensão superficial vai ser igual a sigma, que é a tensão superficial, que multiplica, certo, o contato linear que o fluido está com a superfície desse meu tubo capilar. Como é uma seção transversal circular, certo, um círculo de diâmetro D, certo, o perímetro dele vai ser o quê? Vai ser πd, não é isso? Então, a força devido à tensão superficial é sigma πd. Ok? Então, aí precisamos determinar aqui, porque o D é conhecido, que é o diâmetro 0,03 metros. Certo? Eu preciso determinar qual é a tensão superficial para poder calcular a força. Certo? Então, eu preciso calcular essa tensão superficial aqui. Para poder determinar a força. Então, no caso aí, certo? A tensão superficial em tubos capilares, certo? Vai ser igual, aliás, vamos a partir da equação que a gente já deduziu, isso, a altura da ascensão capilar é dada por 4 sigma, que multiplica o cosseno do ângulo de contato, certo? Dividido por ρgd, onde ρg é gama, né? Então, gama é d. Então, eu vou tirar exatamente daqui, ok? Então, isolando sigma, certo? Eu vou ficar com gama dh sobre 4% de θ. Ok? Substituindo os valores, o gama 9.790 newton por metro cúbico, certo? Vezes D, deixa eu botar embaixo, isso aqui não vai dar. Aqui vai ser igual. Gama é 9.790 newton por metro cúbico, que multiplica D, que é 0,03 metros, que multiplica H, 0,000 metros. Ok? Sobre 4, multiplica o cosseno de 0 grau. Certo? Aí aqui eu vou ficar, certo? Gama. Ok. Então eu vou determinar sigma, que vai ser newton por metro, né? Metro vezes metro, metro quadrado. Simplifica com esse metro cúbico aqui, fica metro. A resposta vai ser dada em newton por metro. Não é isso? Então, sigma aí vai ser 0,0734 newton por metro. Ok? Conhecendo sigma, agora eu calculo F, que é a força que vai manter a ascensão capilar de 1 milímetro.
Ok? Então, F sigma vai ser igual a sigma, que multiplica aqui D. Certo? Então, sigma vai ser, esse valor aqui, foi calculado, 0,0734 newton por metro, vezes o π, a gente já disse lá na prova que fez em 2014, arredondado, vezes o diâmetro do tubo aí, que no caso é 0,03 metros. Esse metro vai embora com esse metro, e a minha resposta é 1000. Né? Então, a força vai ser, certo? Uma força de 0,0069 newton. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Nessa questão teve problema? Que aí a gente vê. Tudo ok, professor, por mim. Pronto. Ok, então, né? Então, isso aqui eu vou salvar e vou enviar para vocês, certo? Eu gosto sempre de fazer as provas dessa forma, certo? Tendo uma aula seguinte para a gente resolver e discutir. Porque se tiver problemas, como vocês verificaram, certo? Aí a gente resolve. Ok? Então, agora vamos dar continuidade